Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Em continuação à temática abordada, que é uma pergunta muito interessante, você entende o que lê? Eu quero te dar ferramentas, mas ferramentas muito interessantes que vai te ajudar a você interpretar os textos e sacar as grandes preciosidades de Deus para a sua vida dentro da sua palavra. No vídeo anterior, nós falamos muito sobre a questão dos métodos interpretativos. Falamos sobre a questão do que é método, o que é interpretação bíblica, qual a matéria que nós abordamos, né? Falamos sobre os métodos da Antiguidade, da Idade Média, os métodos modernos. Falamos de uma forma bem simples, mas importante e fácil de entender sobre o método analítico, sobre o método sintético. E hoje, pela misericórdia e graça de Deus, eu quero falar com vocês sobre o método temático. O método temático, ele é muito incrível. É um método utilizado para estudar um livro com um assunto específico. Ou seja, no estudo do livro terá um tema específico definido. Como, por exemplo, temos a fé. E a Bíblia fala muito sobre essa questão. Vamos analisar? Existe na Bíblia a fé salvadora, Efésios 2:8, a fé comum, Tito 1:4, Judas 3. A Bíblia fala sobre a fé pequena, Mateus 14:28-31. A Bíblia também fala sobre a fé grande, Mateus 15:21-28. A fé mencionada na Bíblia também é tratada como fé vencedora, 1 João 5:4. E fé crescente, 2 Tessalonicenses 1:3. Então, olhe o tanto de riqueza que nós podemos adquirir em cada livro com esse tema. Há diversos temas, mas tudo focado em Jesus, que é o tema central. O quarto método é um método também muito interessante. Esse método vai fazer você mergulhar em águas mais profundas. Observe, o quarto método é chamado de método biográfico de estudo bíblico. O método biográfico. Esta espécie de estudo bíblico é divertida, é atraente, é descontraída. Por quê? Pois você tem a oportunidade, nós temos, de sondar o caráter das pessoas que o Espírito Santo colocou na Bíblia e aprender também com as suas vidas, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: essas coisas lhes sobrevieram como exemplo. Olha que coisa interessante. Então aqui nós vamos estudar sobre a vida dos personagens bíblicos. Por exemplo, Jesus, João, Pedro, Paulo, Davi, Moisés. Olha que coisa interessante. Abordando de forma divertida sobre este assunto. E eu quero dividir esse método biográfico de estudo bíblico em duas partes. O estudo biográfico básico e o estudo biográfico avançado. O estudo biográfico básico, o passo 1, você primeiro tem que escolher a pessoa que você quer estudar. Depois, fazer o que, pastor? Depois você deve estabelecer os limites do estudo. Por exemplo, você deve escolher a vida de Davi, né? E antes de tornar-se rei, usando uma concordância, um índice de enciclopédia, localizar as referências em relação aos estudos bíblicos relacionados a isso aí, para você ter uma boa desenvoltura sobre essa temática, né? Nesse passo 1, nós vamos ter observações, dificuldades e aplicações possíveis. Por exemplo, observações. Anote todo e qualquer pormenor que notar sobre essa pessoa. Vamos estudar quem ele era, o que fazia, onde morava, quando viveu, por que fez o que fez, quando levou o efeito. Anotar as minúcias, os detalhes que, por mais sejam simples, mas é de suma importância para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento também do nosso caráter em si, né? E segundo, as dificuldades, escrever o que essa pessoa passou, os acontecimentos de prova na sua vida. Destacar também as aplicações possíveis, como anotações dos lugares onde ele foi, das localizações, como o Senhor usou, e trazer isso para a nossa vida, para o nosso celeiro espiritual, de uma forma também atraente para o tempo atual. O passo 2, com divisão em parágrafo, né? Escreva
em breve um esboço da vida da pessoa, né? Incluindo os acontecimentos, as características importantes, declarando os fatos, né? E tentando fazer o possível, né? Para manter uma matéria bem organizada e cronológica, tá bom? O estudo biográfico avançado, aí você vai falar um pouquinho mais atraente. Você vai seguir o seguinte espaço. Primeiro, quando viveu a pessoa? Vamos buscar mais fundo. Quais eram as condições políticas da época, né? Sociais, religiosas. E você estudando sobre isso, você vai cada dia mais estar aprendendo. Onde essa pessoa nasceu? Quem foram os seus pais? Houve alguma coisa de incomum em torno do seu nascimento e da sua infância? Houve alguma coisa que te chamou a atenção? Qual a vocação dessa pessoa? Era mestre? Era agricultor? Era alguma pessoa assim, cuidador de animal? Não, quem era essa pessoa? Então você, analisando isso aí, você só vai crescendo. Isso é interessante demais. Observe. Quem foi o seu cônjuge? Né? Tiveram filhos? Como eram eles? Ajudaram no desenvolvimento da sua vida e no seu ministério? Você vai fazer uma roupagem sobre isso. Isso é interessante. Imagine a gente estudar tudo isso sobre Paulo. Rapaz, como é incrível estudar sobre Paulo. Quem foi o seu mestre? As suas viagens missionárias, os seus acontecimentos, as suas dificuldades, os seus pesares na vida. Isso é muito incrível, tá bom? Então, esse é um método divertido. Como é bom estudar a palavra de Deus de uma forma descontraída, hein? Então, descobrindo tudo sobre eles, você aprende muito mais e cresce espiritual, tá bom? Próximo vídeo nós vamos falar sobre método de estudo indutivo. Isso é incrível. Se eu fosse você, eu não perdia, pois tem riquezas preciosas para a sua vida. Inscreve no canal, aperte o like e acompanhe, viu? Por favor, os próximos vídeos, pois está ficando quente. Aleluia!